Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse aqui é o Pilha de Livros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz no mês de março. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, falando um pouco sobre as leituras feitas, já deixa seu like para me ajudar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, bem-vindo se você é novo por aqui e espero que continue aqui comigo para dividir esse mundo da leitura que eu tanto amo. Eu comentei em alguns vlogs anteriores que eu coloquei tipo um propósito de ler pelo menos 30 páginas por dia durante algum tempo. No início seriam 40 dias, mas eu fui deixando acontecer para ver até onde eu conseguiria chegar. E isso foi ótimo, porque eu li em 20 dias, assim, um pouco mais, eu li quase 1000 páginas. Eu só dei uma vacilada semana passada, que eu fiquei bem gripada. E o momento que eu leio mais, assim, é à noite, né? Então, com a gripe eu não tava conseguindo desenrolar muito isso, mas já voltei, tô fazendo uma leitura ótima. E isso me ajudou a voltar nesse prazer da leitura, sabe? Eu já falei várias vezes por aqui que ler é um hábito que a gente tem que fazer constantemente, com livros que a gente gosta. E às vezes eu aplico essa dica pra mim mesmo, né? Porque eu tava vindo assim de 1 livro por mês, 2 livros por mês. E no mês de março eu li 4 livros. Fiquei muito empolgada, o que dá 1 livro por semana praticamente. Então vamos lá saber um pouco mais sobre esses livros. A primeira leitura do mês foi Falando o Mais Rápido Que Posso, da Lauren Graham, de Gilmore Girls, a Gilmore Girls, e tudo no meio do caminho. Eu comecei esse livro nos últimos dias de fevereiro, talvez no penúltimo dia, então eu considero ele, obviamente, uma leitura do mês de março. E eu amei essa autobiografia da Lauren Graham. Eu sou fã de Gilmore Girls, talvez já tenha citado aqui no canal alguma vez, não me lembro, mas é a minha série de conforto. Eu deixo ali pra assistir enquanto eu tô fazendo as coisas pela casa ou quando eu quero descansar minha cabeça, né, com algo que eu sei que vai ser bom pra mim, que eu gosto, mesmo tendo amadurecido um pouco. O que faz a gente olhar para as personagens diferente de como eu olhava quando eu era mais jovem, mais criança. Eu lembro da primeira vez que eu assisti Gilmore Girls. Acho que foi, não tenho certeza assim absoluta, mas foi no SBT, num domingo à tarde. Nossa, era uma expectativa, sabe? Muito boa assistir. E era Gilmore Girls, tal mãe, tal filha. Então, a partir daí eu virei fã da Lauren e acompanhei alguns filmes que ela fez. Eu terminei de assistir Parenthood, que é a série, a última série, né, da qual ela participou, que é uma série excelente, que fala sobre núcleos, um núcleo familiar, ali o pai e a mãe, os filhos e tudo que reverbera em volta deles, com os netos, com as escolhas de vida, em como eles se apoiam. É uma série muito boa, eu gostei demais. Inclusive, eu dou essa dica para todo mundo assistir. Então, assim que eu terminei de assistir Parenthood, eu li esse livro, eu já emendei na leitura desse livro, o que foi muito bom, porque as coisas estavam fresquinhas na minha cabeça, né? Eu ganhei esse livro de presente de um amigo, então ele é muito especial pra mim, vai ficar guardadinho aqui na minha estante. E o livro, ele é, como eu posso dizer, perfeitamente superficial. O que eu quero dizer com isso? Que a Lauren conta exatamente o que a gente precisa saber da infância dela, da adolescência, da vida adulta, tudo que ela passou, como é ser uma mulher solteira, ali nos holofotes, como foi ter um papel de destaque, um primeiro papel assim que veio logo de destaque, né, que foi a Lorelai, e como ela lidou com tudo isso, inclusive voltar a fazer a Lorelai num ano inesquecível, é assim que chama a série da Netflix. Um ano para recordar. Eu tô confundindo com um outro livro. Gilmore Girls, Um Ano para Recordar. E como foi a passagem dela por todo esse caminho até onde ela está hoje. Foi incrível, eu adorei essa leitura. Aí na sequência, eu peguei um livro que estava na cabeceira da minha cama, lacrado. Minha mãe trouxe para eu ler, porque eu já tinha falado para ela, né, que eu gostaria de ler. Então, ela trouxe para mim Uma Família Feliz, do Rafael Montes,
que a gente comprou na Bienal. Ela comprou Uma Família Feliz, eu comprei O Jantar Secreto. Não me lembro se a gente comprou mais algum, ou se comprando 2 você pegava uma eco bag, eu não tenho certeza absoluta qual foi o esquema. Mas aí ela comprou esse, eu comprei O Jantar Secreto e eles acabaram, cada um ficou parado lá na estante. E minha mãe trouxe pra mim porque ela sabia que eu tava interessada em ler por conta do filme, não sei o quê. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito como leitura, assim, dessas 30 páginas por dia. Porque a história é tão envolvente, o Rafael Montes escreve tão bem, ele é um autor excelente e ele tá super hypado por conta da Beleza Fatal, que eu ainda não terminei de assistir. A escrita dele te prende. Eu me lembro de... Conforme eu ia lendo, o livro é na visão da Eva, né? Conta a história da Eva e do Vicente, eles têm filhas gêmeas, são o casal perfeito do Rio de Janeiro, tudo incrível, tudo no lugar, até que ela engravida e a história toma um rumo aí que a gente não que a gente não esperava, mas toma um rumo que surpreende muito. O primeiro capítulo desse livro é o último. Não sei se dá pra entender muito bem, mas o primeiro capítulo é o capítulo de número 30. Olha só. Eu achei isso genial, porque você lê o que aconteceu no final da história, e volta ali pro capítulo 1 até o capítulo 30 de novo. E você é induzido a pensar diversas coisas sobre diversos assuntos, colocar a responsabilidade do que tá acontecendo primeiro numa pessoa, depois em outra, depois numa terceira. O Rafael, ele tem uma escrita muito boa, muito genial. Então, como eu não sou muito de ler livro assim de suspense, né? Eu nunca acerto o final, sabe? Eu nunca penso que é aquela pessoa que fez isso. E eu sempre fico surpresa, é demais, 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 eu adoro. O que aconteceu? Eu terminei Uma Família Feliz, eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas se eu não me engano foram 5 estrelas. E eu já emendei no Jantar Secreto. Gente, isso aqui, você precisa ter, é um alerta que eu vou deixar assim, pra todo mundo ficar sabendo. Você precisa ter estômago pra ler esse livro. Ai, mas é pesado? Fala. Ai, você não recomenda? Recomendo. Todo mundo tem que passar pela leitura. A gente não pode se privar dos sentimentos, porque eles não vão ser bons, ou eles vão te deixar angustiados ou contrariados, ou nada disso. Então, leiam. Esse livro conta a história de 4 amigos, se eu não me engano. 4 jovens. Eles saem do interior, vão para o Rio de Janeiro para estudar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vontade. E conforme o tempo vai passando, a gente sabe que as coisas não são fáceis para ninguém, né? Então, eles estão ali com algumas dívidas, com questão do aluguel, e um deles dá a sugestão de fazer um jantar. Tem um site, eu acho que chama jantarsecreto.com, que as pessoas se inscrevem, vão nas casas umas das outras e fazem essa refeição com pessoas que elas não conhecem. Só que este jantar secreto aqui, meu amigo, ele tem essas marcas de sangue, não é à toa. E como eu não sou uma pessoa que lê sinopses, eu não tava esperando, eu não sabia o que era o Jantar Secreto, eu não sabia o enredo desse livro, eu não sabia de nada. Então, cada página que eu ia lendo, eu fui assim, ó, meu olho foi arregalando cada vez mais e eu devorei esse livro. Eu li em menos de uma semana, com certeza eu li em menos de uma semana. E o plot do final dele, eu não esperava. Eu acho que quem leu, ninguém que tenha lido esperava o que aconteceu nesse final. Eu tava conversando com a minha psicóloga e ela me detalhou alguns furos na história, né? No desenrolar da história, mas na minha concepção, na minha visão de leitora, não como uma visão crítica, uma visão de quem tá aproveitando a leitura. Eu acho que não faltou tanto assim, sabe? Algumas coisas ficaram sem explicação, mas isso não deixou a história menos incrível pra mim.
Então, eu também dei 5 estrelas. E se eu não me engano, eu favoritei este querido aqui. Que, nossa, é aquele livro que eu gostaria de desler para poder ler de novo pela primeira vez. E aí, como boa leitora de suspense, de thriller que eu me descobri, eu encerrei o mês lendo A Empregada, da Freida McFadden. Essa autora aqui também tá super hypada, eu amo essa palavra, hypada, hype, todas as suas derivações. Ela tá lançando um livro atrás do outro, no meu TikTok é só isso que falam, quando tem ali, né, no BookTok, é só sobre esse livro que aparece e sobre os outros 2 da sequência dele. E eu ganhei esse livro também da minha psicóloga, que ela gostou muito, ela me deu de presente de aniversário. Tem vlog aqui no canal, tá? Falando sobre os dias ali do meu aniversário, o que eu ganhei. Um vlog muito legal, se você quiser assistir eu vou deixar linkado aqui no box. E ela me falou que eu iria gostar, e eu realmente gostei. Eu fiquei um pouco pensando se eu iniciava esse livro, porque eu já tinha lido 2 thrillers eletrizantes. Aí eu falei, nossa, mais um? Acho que eu vou ficar de saco cheio, não vou conseguir, vou meio que bodear. Ele também é um pouco maior do que os livros do Rafael Montes. E isso faz diferença, viu? Se você tá numa ressaca literária, um livrinho menor assim ajuda bastante a desenrolar. Peguei esse livro para ler. Ele conta a história da Millie, que ela acabou de sair da cadeia, isso não é spoiler, tá aqui na sinopse. E ela não tá conseguindo emprego em lugar nenhum, até que ela consegue trabalhar como empregada na casa da Nina e do Andrew Winchester. Tudo ali em volta é meio esquisito, sabe? Tudo ali em volta você sente que tá errado. Eu lembro que eu fiz um comentário no Instagram que eu tava nas primeiras 30 páginas e, tipo, 3 coisas que aconteceram ali já me teriam feito sair correndo dessa casa. Esse livro, ele também tem uma coisa parecida com A Família Feliz. O prólogo dele conta um pouco do final da história, de como a história se encerrou. Não entra em detalhes, mas fala um pouco sobre o final da história, o que dá o engajamento para a parte 1 do livro, que acontece 3 meses antes do que ela conta aqui no prólogo. Eu também devorei essa história. Como eu posso falar sem dar spoiler? Você não espera o que vai acontecer nesse livro. Não tem como você esperar. Só se você for um detetive ou se você for muito perspicaz com leitura de thriller. Porque eu não me esperava. Eu sei que eu não sou ponto de referência, mas eu não esperava nada do que aconteceu aqui. O livro tem algumas partes, tem algumas visões diferentes e eu adorei como ele se encerrou. Nossa, eu gostei demais, eu achei incrível. Eu também dei 5 estrelas e eu recomendo demais a leitura desse livro. Se você quer sair de uma ressaca literária, se você quer variar um pouco, porque eu leio muito romance, muita fantasia e eu tava um pouco enjoada, diversificar um pouco do que eu tava lendo me ajudou bastante. Eu adorei essa história. Esse foi o meu mês de março. Tô muito contente, como eu disse lá no começo, que consegui voltar a ser leitora do jeitinho que eu gosto, lendo o que eu gosto, conseguindo ler livro físico também, que eu só tava conseguindo ler em e-book. Eu terminei A Empregada e comecei a ler A Casa no Marcerulho. Eu tô na página 100, mais ou menos, eu tô gostando bastante. Não sei se esse mês eu consigo, esse mês de abril, né? Eu consigo manter o meu ritmo de leitura como esteve no mês passado, porque, como eu disse, eu vim de uma gripe forte, não sei o que. Acabaram passando-se alguns dias, mas a Gabi Leitora está de volta. Comenta aqui embaixo o que você tá lendo, me deixa uma indicação de leitura. Sempre que eu começo um livro, eu posto alguma coisa no Instagram, eu recebo inbox das pessoas me contando, eu já li, esse parece com tal livro. Eu adoro essa comunidade de leitores, que mesmo que pequenininha, ela é muito importante e significativa para mim.
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo livro.